o encontro no Japão com os representantes das maiores potências mundiais e os acordos firmados pelo já maior e melhor presidente da história do Brasil deixa claro, é só deixar Bolsonaro e sua equipe governar que o Brasil decola. O presidente brasileiro definiu a parceria com a União Europeia como um dos acordos comerciais mais importantes de todos os tempos e que trará benefícios enormes para a nossa economia. De fato, o presidente tem toda a razão. Esse acordo histórico é um salto para o futuro que, junto com as reformas que deverão ser destravadas na marra pelos milhões de brasileiros que sairão às ruas hoje para exigir que a classe política simplesmente trabalhe e aprove as medidas do governo para que finalmente esta gigante nação avance, colocarão o Brasil na posição de destaque mundial que merece ter. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. Aqui não terá mais lugar para corrupção. Esse povo sempre se levantou nos momentos mais difíceis da nação para exatamente salvá-la. Vocês que fazem manifestação em todo o Brasil, vocês estão salvando a nossa pátria. Vocês estão salvando o meu, o seu, o nosso Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Como destacou o engenheiro e colunista político José de Espíndola em sua coluna no site Jornal da Cidade Online, nem os veículos de comunicação canhotos adoradores do Presodentro conseguiram esconder o sucesso de Bolsonaro diante das maiores lideranças do mundo civilizado. Olha só, a manchete de primeira página de ontem da Foice de São Paulo foi: após 20 anos, Mercosul e União Europeia fecham um acordo histórico. Há fatos que não podem ser escamoteados, mesmo pelos jornais mais aparelhados pela esquerda inimiga do Brasil. Deixar de expô-los, mesmo por tal imprensa, é perder o bonde da história e cair de vez no buraco da insignificância. Só mesmo blogs esquerdopetistas, aqueles que sempre viveram de recursos do fundo partidário, não divulgarão a notícia. Prosseguiu a Foice de São Paulo. A conclusão das conversas entre as partes foi atribuída pelo governo brasileiro e por membros do lado europeu à vontade política do Brasil de concluir o pacto. As tratativas vinham em ritmo acelerado no começo dos anos 2000, mas foram interrompidas durante as gestões de Lula e Dilma Rousseff, de 2004 a 2012. Claro, com a posse de Lula, a política externa brasileira passou a obedecer aos cânones do Foro de São Paulo, que hostiliza os países democráticos desenvolvidos em favor das ditaduras latino-americanas e africanas, sempre atrasadas. A associação dos governos do PT com os dos Kirchner da Argentina garantiram o boicote ao acordo com a União Europeia. A subida ao poder de Bolsonaro no Brasil e Maurício Macri na Argentina mudou o sentido da bússola de ambos os países e, consequentemente, do Mercosul, que passou a apontar para o que realmente nos interessa: o mundo econômica, científica, democrática e tecnologicamente desenvolvido. Seria injusto não mencionar o governo Temer, que, em 2016, retomou o diálogo com a União Europeia. Veja-se a importância para o Brasil do chute, também conhecido como impeachment, que foi desferido no traseiro da mulher Sapiens. Segundo estimativas do Ministério da Economia, haverá um incremento no PIB brasileiro em decorrência do acordo de 340 bilhões de reais nos próximos anos. Por certo que efeitos benéficos similares se estenderão a todos os países do Mercosul. Vejam, então, por este dado apenas, abstraindo-se a já cansativa enumeração da catástrofe econômica dos governos petistas, como foi nocivo ao país o boicote petista-kirchnista ao acordo com a União Europeia, por conta da sua submissão canina à orientação política, onipresente, mas covardemente nunca proclamada de público, do Foro de São Paulo. O Brasil está lançando as bases para se recuperar do sequestro que sofreu, por 14 anos seguidos, pela quadrilha lulopetista. Restam marcos importantes como a aprovação integral da reforma da Previdência e do pacote anticorrupção de Moro.
Podemos todos ajudar na consecução deste objetivo, comparecendo hoje, dia 30 de junho, à manifestação em apoio à Lava Jato e aos projetos de reforma da Previdência e anticorrupção de Moro. Claro, esta manifestação ocorrerá em um domingo, sem fechamento de estradas, sem queima de pneus, sem violação do direito de ir e vir dos cidadãos, sem badernas e desrespeitos às autoridades policiais, com os brasileiros vestindo verde e amarelo, cantando o hino nacional, sem transporte gratuito e sem mortadela. Em suma, como sempre, será uma manifestação cidadã e, também como sempre, civilizada. Mas atenção, ratazanas, é o ultimato. Entenderam? Ultimato. Depois da podridão que veio a público, não há mais que se falar em perdão para os crimes de corrupção, do fim da prisão em segunda instância ou da absolvição de criminosos presos pela Lava Jato. Isso é um escárnio, um tapa na cara dos cidadãos de bem deste país. Estão brincando de fogo no paiol, que pode explodir a qualquer momento. Suplicamos, enfim, pela extinção do foro privilegiado, pela aprovação sem distorções das reformas previdenciárias e tributárias, pela aprovação urgente do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, pelo direito do cidadão de bem de se defender dos verdadeiros bandidos, pelo cumprimento imediato do princípio jurídico de que a lei vale mesmo para todos os brasileiros que estão nessa nau dos insensatos, para que não afunde e leve todos nós de roldão num buraco sem fim. A pátria está em perigo, precisamos salvá-la do naufrágio. É o ultimato. Eu fiz o planejamento no final de 2014, o que eu tenho que fazer para ser presidente, sem dinheiro, sem televisão, com grande parte da mídia contra, com calúnias. Naquele tempo a palavra fake news não era muito utilizada ainda, mas com fake news. Fiz o planejamento, comecei a andar pelo Brasil, vendo os problemas pontuais de cada região que eu chegava. Nós temos uma oportunidade ímpar de mudarmos o destino do Brasil. Não vai ser eu, apesar de meu nome ser Messias, terei essa capacidade. Precisamos de todos os senhores e das senhoras. Ninguém tem um país tão maravilhoso como o nosso. Eu cito Israel, podia citar Coreia do Sul, Japão, né, entre outros. Olha o que eles não têm e veja o que eles são. Agora te vem para cá. Olha o que nós temos que nós não somos. Quem tem terras agricultáveis como a nossa? Locais turísticos, primeiro lugar no mundo em belezas naturais. Quem tem um subsolo como o nosso? Quando eu falava durante as minhas andanças pelo Brasil, em nióbio e grafeno, era vítima de chacota. Convido o nióbio para ser vice, o grafeno para ser ministro. Temos montanha de grafite no Vale do Ribeira. Eu fui lá, como rodei o Brasil todo ao longo de 4 anos. Nessas andanças pelo mundo, como tive antes das eleições, Coreia do Sul, Japão, de passagem por Taiwan, Israel, agora depois das eleições, 2 vezes nos Estados Unidos. Devemos nos preocupar conosco e nos aproximarmos de quem é melhor do que nós. Qual sempre foi o ciclo de amizade no Brasil ao longo das últimas décadas? Eu quero, sem desmerecer os mais pobres, quem estão do nosso lado, que merecem todo o respeito, mas aproximar de países que possam trazer vantagens para nós. É isso que nós queremos. Tive a liberdade de escolher 22 ministros, outros governos. Cada ministro tratava dos assuntos da sua bancada político-partidária. Se fosse alguém do partido X, procurar um ministro indicado pelo partido Y, geralmente não era atendido. Não tem como dar certo um país administrado dessa maneira. Cada vez que a gente toca o dedo numa ferida, um exército de pessoas influentes se voltam contra mim. Busco de todas as maneiras desacreditar. Lanço uma mentira a meu respeito. Eu falo que não é verdade. No dia seguinte a imprensa fala que eu recuei. Eu lembro, 2003, eu estava na Câmara. Fiquei 28 anos lá dentro. O pessoal diz que sem fazer nada. Graças a Deus. Se tivesse feito, estava preso uma hora dessa. É o tempo todo assim.
reconheço as minhas limitações, que não são poucas. Outro dia eu falei que não nasci para ser presidente. Desceram a lei em mim. Quem nasceu está preso, respondendo processo ou sacando o vento.